Confusão e babado em condomínio, só quem viveu sabe. Fazia bastante tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo, mas, recentemente, eu vi a série Os Outros, que tá na Globoplay. Jacibele! O que foi? Estão batendo no Marcinho, lá na quadra! O que tá acontecendo aqui? E eu fiquei completamente obcecado pela série. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre ela. Eu vou analisar aqui uma cena da série e depois disso eu vou dar os meus pontos positivos e negativos sobre o que eu achei da temporada inteira. Se você não quiser ver a análise da cena, é só você correr pra essa minutagem daqui, que é onde eu falo sobre a série no todo. Lembrando que esse tipo de vídeo inevitavelmente tem spoiler. Especificamente esse vídeo aqui, porque eu vou pegar uma cena do último episódio, do episódio 12, lá pro final do episódio já. Mas pra dar uma situada, Os Outros basicamente se trata de uma série onde a gente vê dois casais que vivem no mesmo condomínio, tendo algumas tretas que começam como coisas muito simples, mas vão escalando pra virar uma coisa absolutamente doida. O que começa com uma briga entre duas crianças acaba virando morte, assédio, milícia, assassinato de pets, explosão de casa. Quer dizer, o negócio, ó, vai que vai, meu filho. E a cena que eu quero analisar hoje é uma cena lá do último episódio, com os personagens do Sérgio e da Cibele, interpretados pelo Eduardo Sterblich e pela Adriana Esteves. Inclusive, Eduardo Sterblich foi uma grande surpresa pra mim nessa série. Achei o cara muito bom ator. Acontece que o filho da Cibele, da Adriana Esteves, desapareceu. E ninguém sabe se o Sérgio matou ele ou não. E essa cena, pra mim, ela é super forte. Vocês vão entender por quê. A fotografia é muito boa e muitas vezes eles escolhem uns enquadramentos não convencionais. Esse tipo de enquadramento meio torto, essa coisa que dá essa sensação desconfortável, que é uma característica da série. A série, em muitos momentos, deixa a gente desconfortável. Onde está meu filho? O que é que você fez com ele? Nossa, a Adriana Esteves é muito porrada, né? Ô atriz do caramba. Lembra daquilo que eu sempre falo pra vocês? A interpretação tá aqui. Se você reparar, você percebe só pelo olhar dela, e isso é uma coisa que todos os atores dessa série trabalham muito bem, o olhar, porque eles trabalham a intensidade interna dos seus personagens. Então, só por essa fala, você percebe o quanto a personagem da Cibele tá segurando essa pergunta e tem muita raiva. Lembra que a gente já viu isso no vídeo do Hereditário? Que a Toni Collette tem isso também? Ela tem essa coisa da raiva, só que a Toni Collette é muito mais externa. E no caso da Cibele, ela é uma personagem que segura muito pra em algum momento explodir. Eu já falei. Ele pulou do carro, fugiu. Não queria voltar pra casa. Mentira. Ele odiava você, sabia? Filho é assim mesmo. Por que você não admite isso? Uma das coisas que eu gosto nessa série é que eles trabalham aquele tom que eu já falei também, que é aquele tom que as personagens falam todos, mas aqui. Mas não fica caricato. Eu, por exemplo, não me sinto incomodado com essa voz do Eduardo, que é o tempo todo aqui. Ele não tá fazendo um tipo, ele é esse tipo. Pra mim, isso diferencia um bom ator de um ator ou menos experiente, ou que não entende tanto as camadas da interpretação. Todo esse take, esse início inteiro, fica na cara da Cibele. Onde está meu filho? Desde a primeira pergunta até toda essa pausa, a gente não tem a reação do Sérgio, a gente só vê a Cibele. Tanto que o texto do Sérgio começa e ainda continua na Cibele. Quando ele alfineta ela falando ele odiava você, sabia? E aí a gente quer ver mais da reação dela, é aí que a câmera muda pro Sérgio. Isso é genial. A gente faz de tudo por eles e aí, ó, no final. Você disse que ia me ajudar a proteger a minha família. Em vez disso, você acabou com ela. Você percebe que já tá aqui, ó. Que tá subindo. Uma coisa que tava aqui, agora ela já tá mais aqui. Ela não tá tão caricata como eu tô fazendo, mas dá pra perceber que tá aqui. E o olho dela vai enchendo de lágrima de raiva. Você disse que ia me ajudar a proteger a minha família. Ó como ela segura. Em vez disso, Ó como ela segura. Ó como ela segura. você acabou com ela. Quem fez isso aí foi você. Ela segura tanto que ela quase não consegue falar.
Quando eu sair daqui, eu vou acabar com você. Se eu fosse você. Cara, olha que interessante. Quando ele fala, quando ele ameaça ela, a boca dá um leve sorrisinho. Faz todo sentido pro Sérgio, que é um psicopata, que é um miliciano e tal, e ele tem esse traço de psicopatia, de não se importar com nada com o outro. Eu acho que ele até tem prazer na dor, no sofrimento, na morte dos outros. E isso pra mim se comprova através desse micro sorrisinho que ele dá. Quando eu sair daqui, eu vou acabar com você. Ó como ele dá um sorrisinho Se eu mínimo. fosse você. Parece até uma criança Ficava bastante inocente. tempo aqui dentro. Porque quando você sair daqui. E é louco isso, porque ele percebe o quanto ele atingiu ela falando isso, e o sorriso dá uma crescidinha. Você percebe como tem prazer em fazer o outro sofrer. Porque quando você sair daqui. Ó como ela quer explodir. Quem vai acabar com você sou eu. A trilha sonora de Os Outros também é maravilhosa, tá? Falando de trilha sonora instrumental, impecável. Tem vários momentos que eles usam música clássica, umas músicas meio tribais, e aqui é um exemplo desse incômodo. Eles transformam esse incômodo em música. A Cibele é tão controladora, e ao longo da temporada inteira você percebe isso em várias atitudes, que ela não se permite nem explodir com o Sérgio, com o cara que sabe o que aconteceu com o filho dela. Lembra que eu falo também da respiração? Percebe o ombro, o peito da Adriana Esteves, como a respiração tá Quem presente. vai acabar com você sou eu. Ó, como ela respira mais forte a partir do quem vai acabar com você sou eu. Ele olha com indiferença, ele vai falar alguma coisa e decide ir embora. Porque ele sabe que se ele falar, ele tá dando munição pra ela. E ele não quer mais dar munição, ele quer meio... que eu também acho um traço bem de psicopatia, ele quer ser dono do jogo. Ele comanda quando o jogo começa e ele comanda quando o jogo acaba. Ou seja, uma das milhões de cenas incríveis que tem nessa temporada. Agora, vamos falar especificamente sobre os pontos negativos e positivos da temporada. Bom, como eu já disse pra vocês, eu fiquei apaixonado pela série. Eu achei ela muito boa. E uma das coisas que eu achei mais interessantes é justamente de não ter aquele tom novelesco. Às vezes esse tom novelesco aparece no roteiro, eu acho. Às vezes, algumas escolhas de roteiro e até mesmo o arco na temporada inteira, em algum momento eu acho que ele quase cai pra novela, mas ele retoma. Porém, eu acho que isso não acontece nas interpretações, o que é um acerto muito grande tanto dos atores quanto da direção. Eu sinto que o texto tem aquele descompromisso que a fala brasileira tem mesmo, que algumas vezes eu percebo que em outras séries, principalmente novela, isso se perde, fica tudo num lugar meio coloquialzinho demais. Como outro ponto positivo, a série também traz alguns rostos não muito conhecidos, o que eu acho excelente. São pouquíssimas as pessoas, eu lembrava, a Adriana Esteves com certeza, Eduardo Sterblich, o Milian Cortais, eu lembro de uma participação que ele fez no filme da Mônica Martelli, Os Homens São de Marte. Mas de resto, eu quase não conhecia os outros atores. Ah, e Drica Moraes também. Aliás, o elenco feminino de Os Outros é impecável. Adriana Esteves, Drica Moraes, Maeve Jenkins, Gi Fernandes. Olha, as mulheres, elas arrebentam na temporada inteira. Algo que eu acho muito incrível do roteiro é que é muito difícil defender um personagem. Eu sinto que tem uma vibe de roteiro meio White Lotus, sabe assim? Sabe esse tipo de série em que tem pontos positivos e negativos em todos? Não tem um mocinho e um vilão declarado. Claro que de certo modo tem, mas são personagens muito humanos, então eles acertam e erram muito. Como é o caso pra mim da Cibele, da Adriana Esteves. A personagem dela é uma personagem, em vários momentos eu concordava, mas eu sentia que ela tomava atitudes muito erradas, por causa que ela é controladora, que ela é ansiosa, que ela é impulsiva. Então ela vai e faz uma merda, causando um problema até maior pra ela mesma, por exemplo. Um ponto que eu tenho, um ponto que eu já falei aqui na análise, mas é importante, é eu fiquei impressionado com o Eduardo Sterblich. Claro, eu sempre soube que ele era um ator, mas ele é conhecido por ser um comediante, um humorista. Nessa série, ele aparece como um ator mesmo, camadas, subtextos, um atorzaço, assim, ele arrebentou no papel do Sérgio. Agora eu tenho que deixar claro aqui de que eu detestei o personagem do Amâncio. Importante, eu não tô falando do ator, eu acho o Thomas Aquino um excelentíssimo ator e acho que ele faz o Amâncio bem. Porém, eu tive dificuldade de me conectar com o Amâncio, ele é um boy lixo. tem aquele primeiro momento em que a Adriana Esteves sofre um assédio por parte do Sérgio e eu quero morrer quando ele fala a seguinte frase:
Isso me deu uma raiva instantânea, porque nessa cena, ele deixa claro do quanto ele não enxerga como um assédio, ele enxerga como uma traição da parte dela. Se foi certo o que a Cibele fez, esse negócio já tava em uma merda tão grande que assim, foda-se, sabe? Vamos lá. E num segundo momento me incomoda muito como o personagem do Amâncio não consegue ouvir um não da Mila. Tipo, a Mila tá passando por várias coisas, ela perdeu o marido, ela tá com um problemão com o filho, ela não tá conseguindo o trabalho dela como cabeleireira no condomínio, e a única coisa que o Amâncio quer é ficar com ela, é beijar ela, é pegar ela. E aí, quando ela pede pra ele se afastar, ela pede um pouco de espaço, o cara não consegue entender isso. De novo, não tô falando que ele é mal escrito e não tô falando do ator, mas é um personagem, eu não consegui simpatizar com ele. Mas isso tá nos pontos positivos, porque eu acho uma super sacada do roteiro. A personagem da Drica Moraes é maravilhosa, eu amo como a Drica consegue fazer qualquer personagem numa vibe Meryl Streep, sabe? Eu sinto que ela consegue ser camaleão pra cada personagem que ela faz. E eu gosto de ver ela nesse lugar dessa mulher corrupta, sabe? Que tá sempre com um cachorrinho. Ela é muito inteira na personagem da Lúcia. Eu gostei muito do final, mas vamos pros pontos negativos. Eu adorei o final, e a gente já sabe que eu gostei muito do final. Sobre o final, a gente já sabe que vai ter uma segunda temporada, que pelo que eu vi já tá até sendo gravado. Porém, o final me deixou um pouco confuso, sim. Porque eu tinha entendido que o que o Sérgio fala nessa cena que a gente acabou de ver junto é verdade. O fato do Marcinho odiar a mãe dele. Até porque ao longo da temporada a gente percebe o quanto a relação dos dois é muito, muito, muito complexa. Então, quando a gente sabe que ele tá vivo, me dá um... Eu aqui em casa fiz um... real, assim, eu parei e fiquei. Mas quanto mais eu penso sobre esse final, tem algumas coisas que não fazem sentido. Eu acho muito estranho o Sérgio não ter matado ele, por exemplo. Que tipo de acordo eles poderiam ter feito? Que tipo de trato os dois estabeleceram? Porque o Sérgio, pra mim, ainda é um psicopata. Então, pra ele matar ou não o menino, seria só mais um. Também é um pouco estranho pra mim o fato dele ligar pra mãe. Se ele de fato quer sumir, por que ele ligaria pra não falar nada? A menos, eu acabei de pensar nisso agora, a menos que ele tenha feito isso justamente pra torturar a própria mãe. Inclusive, a outra cena que a Adriana Esteves no celular, sem uma fala do menino, ela dá um banho. Outro ponto que eu não achei tão bom é justamente a decorrência do roteiro e da história ao longo dos episódios. Tem alguns episódios que tem leves barrigas e que não acontece muita coisa. Em compensação, tem outros que acontece muita coisa. Não é um evento principal em um episódio, são muitos eventos principais no mesmo episódio. Faltou talvez uma falta de organização. E eu honestamente achei 12 episódios muita coisa. Teve alguns momentos na série que eu pegava o meu celular porque eu já não tava mais tão interessado aonde a história ia chegar. Aí acontecia alguma coisa, aí eu voltava a me interessar. Por isso que eu falo, se fossem menos episódios, pra mim a série funcionaria melhor e seria mais redondinha. E junto nesse movimento de acontecer muita coisa em alguns episódios, algumas atitudes de alguns personagens acabam sendo muito simplificada. Como é, de novo, pra mim, o caso do Amâncio, que decide que não sabe lidar com a Cibele, depois ele vai lidar com a Cibele, depois ele quer se separar, depois ele tenta com a Mila, não consegue com a Mila, volta com a Cibele. Então tem alguns personagens que eu sinto que eles patinam um pouco sobre as atitudes deles, o que me faz ficar um pouco confuso. No geral, eu gosto muito da direção de arte, porém eu tenho que dizer que eu não sei, e aí é uma opinião minha, e eu posso completamente estar errado. Mas eu sinto, por exemplo, a roupa do Marcinho do negócio do funk, eu achei meio estereotipada, me dá a sensação de que é alguém mais velho falando o que um menino deveria comprar, entende? O que não é o caso da série. Por exemplo, se essa roupa fosse dada pela Cibele pra ele, é uma coisa. Mas a gente vê que tem uma cena inteira onde a Lohane e o Marcinho estão no shopping com a Cibele, escolhendo as roupas juntos. Então eu sinto que fica um pouco caricato. Mas foi só essa roupa. No restante, eu gostei de toda a direção de arte, inclusive eu amo os figurinos da Lúcia. Porque eu acho que transita muito bem a Drica Moraes ter aquele cabelão ruivo, bem de madame, com um cachorrinho, e ela tá sempre usando uma coisa esvoaçante, sabe? Eu amei. E pra terminar os meus pontos negativos, eu acho que algumas vezes o roteiro deixa os personagens um pouco burros pra facilitar pro próprio roteiro. Por exemplo, pra mim é muito improvável que a história toda do sequestro aconteceria com todos os personagens principais dentro da casa da Mila. Mas eles inventam uma desculpa aqui e ali, quando vê tá todo mundo lá. Parece tomar lá da
cá. Inclusive falaram que esse é um toma lá da cá do mundo invertido, né? É um toma lá da cá de terror, assim, de suspense. Outra situação também que eu percebi isso foi com a Lohane, lá pro final, porque ela deixa muito claro que odeia o pai, mas ela deixa o pai levar o Marcinho, ela vai com o pai até a clínica de aborto. Então, assim, por mais que eu saiba que ela é uma menor de idade, ela não teria força, eu acho a personagem naquele momento fica muito passiva, aceitando as coisas, sabe? E existem vários outros exemplos com vários personagens. Eu acho que, às vezes, o roteiro fica difícil de defender ele, sabe? Mas isso não tira de maneira nenhuma o mérito da série. A série é incrível. É o tipo de produção brasileira que tem que ser vista, que tem que ser premiada, que a gente tem que valorizar. Então, eu indico aqui super que você assista os outros. Se você assistiu ou se você for assistir depois desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou. Vamos debater sobre esses pontos, se vocês concordam ou não com as coisas que eu disse. Sempre com muito respeito, tá? Respeito em primeiro lugar nos comentários, senão vai rodar. E queria dizer pra vocês que eu tô voltando aqui pro canal, eu tô produzindo um monte de vídeos pra conseguir soltando eles semanalmente. E entre eles eu também quero voltar com esse quadro aqui de análises. Então não se esqueça de deixar aqui embaixo que vocês querem me ver analisando de cena. Tchau!